E agora a gente vai falar efetivamente do protocolo, né? Então, essas imagens aqui é o mesmo paciente, né? E apenas o que eu fiz aqui foi inverter o tipo de escala de cinza que eu usei. Então, esses dois tipos aqui, né? Essa imagem, essa primeira imagem aqui é chamada de Lanier, né? Que é essas cores, onde eu tenho o osso do paciente aparece em tonalidades brancas, né? E o fundo aqui aparece preto. E eu tenho essa outra expressão que eu tenho chamada de inverse, aonde eu tenho agora o esqueleto aparece não mais na tonalidade branca, mas sim escuro, né? Desculpa, escuro para preto, e o fundo que está por trás, o BG, aparece com fundo branco, tá? Então são essas duas tonalidades, são essas duas escolhas de apresentação do estudo. Isso vai depender muito do serviço que você trabalha, a opção que o médico gosta de laudar o exame. E aí você vai acolher o que o protocolo da tua clínica, né, onde você está trabalhando, eles obedecem, tá? Então, ou linear ou inverse, tá certo? Essas duas são as mais utilizadas no dia a dia na medicina nuclear. Olha uma característica aqui. Olha a quantidade de urina que eu tenho dentro da bexiga do paciente, ou seja, né, bem pouquinho. Isso é o ideal que nós queremos, tá? Então, antes do paciente entrar para fazer o exame, você tem que solicitar esse paciente a fazer o quê? Esvaziar a bexiga. Isso é importante demais para justamente evitar que a bexiga esteja cheia. Você precisa que esse paciente saia da sala, vá urinar, retornar, isso pode atrapalhar o andamento do teu serviço, tá bom? Então, antes do paciente entrar, pede para ele esvaziar a bexiga. Isso é importantíssimo demais antes de nós iniciarmos a aquisição do nosso estudo. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é em relação à possibilidade de contaminação, né? Então, lembra que eu falei para vocês que os pacientes portadores de câncer de próstata, eles fazem cintilografia óssea? Então, se o paciente tem algum problema de câncer de próstata, pode ser que esse paciente já tenha sido submetido a uma prostatectomia total. E pode ser que ele tenha ficado com incontinência urinária. Se esse paciente tem incontinência urinária, vocês precisam estar avisando para ele usar fralda. E por que isso é importante, né, meus amigos? Porque se o paciente vai ser orientado a se hidratar e ele vai precisar urinar muito, e ele tem incontinência urinária, ele vai se contaminar todo. Então, na região pélvica, na região pubiana do paciente, vai ter muita contaminação de radiofármaco, de urina radioativa. E isso pode aí, digamos assim, aumentar o teu trabalho, né? Ter que descontaminar o paciente, por exemplo, né? Fazer imagens adicionais para você mostrar para o médico que aquilo que ele está vendo não é lesão, é apenas contaminação, tá? Então, essas orientações são extremamente importantes. Esvaziar a bexiga antes de entrar, perguntar se o paciente tem incontinência urinária, se ele tiver, fazer uso da fralda, né? Eu já tive um caso em que o paciente negou que ele tinha incontinência urinária, porque ele não queria usar fralda, e durante o exame ele teve vontade de urinar e urinou em cima do aparelho, né? Mas isso é um outro caso, eu conto em outro momento para vocês, tá certo? E aí gerou aquela confusão, descontaminar tudo para continuar o serviço, tá bom? Então, fiquem com essa dica que é muito valiosa para vocês. Outra dica importante, o nome do estudo é cintilografia óssea do corpo total. Então, eu tenho que incluir no estudo da cabeça aos pés e todos os membros superiores e inferiores, tá? Então, se o paciente for muito grande, se o paciente for muito largo, você vai acabar perdendo ali os braços, o paciente talvez, os antebraços. Aí você tem que fazer um complemento para incluir no estudo. Obviamente que esses detalhes também vai depender de como é que a tua clínica trabalha, os protocolos aplicados dentro da tua clínica, certo? Mas, minimamente, você tem que colocar da cabeça aos pés, projeção anterior, projeção posterior, mostrando todos os esqueleto apendicular, superior e inferior. Tranquilo?